Arthur Lira está falando ao vivo, é isso? Mariana Vasquez, nós vamos direto para Brasília porque o presidente da Câmara se pronuncia. A todos os que participaram, direto ou indiretamente, da votação dessa matéria. Enaltecer aí o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo, em seu nome saudar todos os membros, saudar o relator Aguinaldo, que teve, acima de tudo, muita paciência e sabedoria para ouvir a todos, com muitos questionamentos, com muitos pleitos. Isso gera uma infinidade de interesses. Parabenizar todos os líderes da casa, indistintamente, os que votaram a favor, os que não votaram, porque o processo democrático se constrói dessa maneira. Fazer uma saudação aqui aos ministros que ajudaram. Para você que chegou no rádio, agora são 10h31, nós estamos ouvindo o pronunciamento de Arthur Lira sobre a reforma tributária, agora ao vivo, direto de Brasília. Da PEC 45, deputado Baleia Rossi, que colocou também seu nome na história como autor dessa PEC importante. Aos governadores, prefeitos, todos que participaram das reuniões durante esse período. Eu tenho muita amizade, claro, os governadores. O governador Caiado é um amigo mesmo, defendendo os interesses dos seus estados e se colocando contra, tem nosso respeito. Governador Cláudio do Rio, governador Zema, governador Ratinho, governador Eduardo Leite, governador Jorginho, os governadores do Nordeste, governador Rafael estava no plenário ontem. O governador do meu estado me ligou com as preocupações inerentes ao estado, enfim, em nome deles todos, e em especial no nome do governador de São Paulo, governador Tarcísio, que nós queremos aqui, simbolicamente, em nome dele, falar da importância da interação entre Congresso e estados, e o estado de São Paulo como principal estado da federação a nível de economia, geração de emprego, renda e principalmente população, sempre teve uma postura muito crítica com relação à reforma tributária. São Paulo sempre foi um obstáculo no plenário para essas votações e no dia de ontem o governador Tarcísio, eu quero de público reconhecer a importância dele na condução, na negociação e no dar a cara para defender o que é justo, o que é importante e o que vai calçar esse país para o futuro. Por fim, agradecer a todos vocês que deram a cobertura que gerou muito interesse, que trataram o tema com a sensibilidade que ele merecia, sem muitas vezes ter as informações de bastidores que não podiam ser dadas, mas a aparente perspectiva negativa às vezes ajuda, né? Porque distensiona. Quando você acha que o assunto está resolvido, é sempre mais difícil, os amigos Zacarias e Bebeto que estão aqui, você construir o Hélito, construir maiorias. Então, todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa, por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A Câmara é uma casa mais eclética, uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares, e o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? Com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então isso vai ser ainda um longo caminho, mas assim, em nome da Câmara dos Deputados, numa rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. As pautas importantes da economia para esse semestre nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação à CAF, com relação ao arcabouço e com relação ao PAA. E eu espero que, dentre esse esforço legislativo, o Congresso Nacional tenha, na noite de ontem, num fato histórico, na primeira grande reforma estruturante tributária no país, depois da redemocratização, a Câmara dos Deputados cumpriu seu papel e eu noto a satisfação na cara e no rosto de todos os parlamentares que travaram aquela luta.
uma sessão histórica, uma sessão de muito comedimento, de muito respeito, de uma liturgia fora do comum nesses anos e nesses semestres aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, eu abro aí as perguntas a cada um de maneira ordenada, para que eu possa voltar ali para a reunião e ver se a pauta continua o mais rápido possível. Muito obrigado. Você acha possível terminar a tramitação da reforma tributária esse ano, contando com o Senado, que vai ter todo o tempo do mundo, mas depois voltando para cá, você acha possível terminar essa Coletiva de Arthur Lira, falando sobre a aprovação da reforma tributária ontem à noite na Câmara. A nossa programação era votar no primeiro semestre na Câmara, e é uma casa mais difícil de você construir consensos, por tudo que vocês sabem e conhecem, pela quantidade, qualidade, diversidade e amplitude de ideologias. O Senado, como nós, participou das discussões da PEC 45 e da 110. O autor da PEC no Senado, da 110, que tem textos de Agenda 45, tem muita influência, o ex-presidente e presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Eu não sei ainda quem será o relator, mas, por certo, o presidente Pacheco, a quem nós enviaremos a PEC hoje, deverá tratar com o carinho necessário. Ele ontem mandou uma mensagem parabenizando e eu disse, já já ela chega aí. Então, nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar e, tendo modificações, que eu acredito que terão, voltará para a Câmara e, nesse meio tempo, as conversas já vão se afinando, para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar, quando retornar do Senado Federal. Em relação a essas duas propostas, e três propostas que o senhor disse que estão aí no radar de serem votadas ou não e vai consultar os líderes, quero saber, ontem os senadores estavam muito céticos em relação a isso. Não sei se era em relação ao ritmo do andamento da reforma. Quero saber o que vai ser determinante. Os relatórios estão prontos? Qual que são os gestos? Como que a gente... Não, estava agora com o relator do PA, que é o deputado Boulos, o relator do arcabouço, o deputado Cajado, e o relator do CAF, o deputado Beto Pereira. Todos os três estão em Brasília, todos os três estão de prontidão. Nós pedimos agora uma reunião rápida antes do início da votação. E se os líderes já derem-se por satisfeitos com relação ao mérito da matéria, por alguns motivos eu acho muito importante, nós vamos ter reunião do Copom no início de agosto, nós vamos ter uma medida provisória do PA caducando no meio do recesso, e nós precisamos terminar o arcabouço ratificando ou não as mudanças que o Senado fez. Portanto, e no começo da semana eu dizia a todos os senhores e senhoras que nós iríamos usar de segunda a sexta, sem precificar o dia, na hora que tivéssemos voto, as matérias iriam a plenário. A reforma tributária foi, e nós vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para a sua aprovação. Uma com um projeto de lei complementar e outra com maioria simples. O presidente Lula ligou para o senhor, ele pediu, o presidente Lula ligou hoje de manhã, o ministro Haddad ligou ontem. Ligação, Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente. Mas o clima é de tranquilidade para que a gente possa terminar esse semestre da melhor maneira possível. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Só para entender, CARF e arcabouço, a ideia é votar hoje, se não votar hoje, fica no segundo semestre? Olha, a reunião é justamente para isso. Sem muito assodamento, eu não posso antecipar porque o plenário não depende de mim, eu só tenho o meu voto quando voto. Mas se votar, será hoje. Semana que vem a ideia é de inicio o recesso? Se nós votarmos hoje, sim. E se não? Vai depender do andamento das coisas. Eu não gosto de falar sobre expectativa nem perspectivas. Mas o senhor não está aqui na semana que vem?
Eu não falo sobre perspectivas, querida. Enquanto vocês estão preocupados como estavam, e o CAF, eu digo, eu estou na reforma tributária, e o PA, estou na reforma tributária. Então, o que eu posso dizer à senhora agora é que nós vamos fazer uma reunião. Após a reunião, a senhora saberá. Presidente, eu sei que o senhor, enfim, tem um protagonismo grande na casa, e a gente até que considera o senhor meio centralizador. O senhor deixaria essas pautas para o Marcos Pereira? Eu estou pensando justamente nisso para hoje já. Eu estou com a crise aqui. Eu tô com a crise aqui na coluna que só eu sei para estar em pé o que é que tem que estar fazendo. Então, Marcos Pereira é um deputado muito capacitado, vice-presidente da casa já por 2 vezes, presidente de um partido importante no plenário, e para ele sobram condições mais do que suficientes, mais do que as minhas, de conduzir qualquer matéria, quanto mais umas matérias que são de interesse da população. Presidente, vai colocar essas questões ainda hoje. E eu queria saber se é o projeto do CAF que está impactando as demais. Tem um consenso maior no colegiado de líderes em relação ao Marco e ao PA, e é o CAF que está travando? Não, o CAF ele tem a característica de ter urgência constitucional, por si, com prazo vencido, já trava. É um projeto que há uma sensibilidade muito forte, todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita. Não é de hoje, não é? É uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o país, né? Dívidas, multas, composições, regramento, né? Regulamentações. Então, mexe com a perspectiva. Todos os parlamentares sabem que ele é base para o arcabouço, porque há uma entrada muito forte de pagamentos, o que gerará crédito para o governo. E ele tem, dos 3, a maior sensibilidade, até porque o arcabouço já foi votado, as alterações que foram feitas no Senado, elas são mais pontuais, a Câmara vai só dizer se concorda com elas ou não. Nós não tivemos nenhuma ingerência sobre o que o Senado votou e não fizemos nenhum compromisso com o que o Senado votou, o que não quer dizer que o texto não possa ser referendado. Mas o PA também não deve ter maiores problemas, a questão é só ajustar os detalhes da interpretação do relatório, perguntar aos líderes se a conversa com o relator em relação ao relatório foram suficientes para que a gente possa encaminhar. Eu queria perguntar para o senhor sobre essa sinalização da votação da reforma tributária, se é mais um ambiente para a redução da queda de juros no Brasil, o senhor tem essa perspectiva, o senhor falou até nas outras pautas que em agosto tem a reunião do Copom, o senhor acha que é mais um ingrediente para se abaixar o juros no Brasil? Todas as sinalizações que a política tem dado, todas, e aí eu invoco o testemunho de todos os senhores e senhoras, todas as votações. Muito bem, gente, a gente vai continuar acompanhando tudo que está rolando lá em Brasília em relação a essa discussão dos destaques da reforma tributária. A gente vai comentar essas falas do Arthur Lira, que inclusive meu querido Felipe Campos fez gestos na fala para Tarcísio Gomes de Freitas. Nós vamos repercutir isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Você prestou atenção em tudo que ele falou, certo? Eu só não estou gostando da gravata, parece só a gravata. Ó, né, meu? Feia a gravata. Muito bem.